O fator de polarização que a regeneração pede é que o polo das nossas decisões, o polo dos nossos movimentos, o cerne atrativo das nossas vinculações seja Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai fazer que a gente olhe com compaixão para todos os lados humanos, inclusive para mim mesmo. O polo de atratividade com Jesus precisa que eu critique menos. O polo de atratividade espiritual precisa que eu me prenda menos à materialidade. E aí me veio por intuição aqui o texto que fala do ponto de vista no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos a ele. É um texto pequenininho, mas de um poder argumentativo que muitas vezes a gente, né? Ponto de vista. Está aqui. O ponto de vista. Está no meu reino, não é deste mundo. Olha Kardec. O ponto de vista. Que capítulo é, hein? Vamos voltar lá. Capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o ponto de vista. Vou ler até aqui o amargor. Depois vocês façam uma leitura continuada dele, tá bom? Mas vamos lá. A ideia clara e precisa. Para ter ideia clara e precisa, você precisa estudar. Em tudo. A ideia clara e precisa de uma ação de um cirurgião, você tem que fazer uma faculdade de medicina. Para ter uma ideia clara e precisa sobre uma atitude que precisa nascer de um engenheiro, você precisa fazer uma faculdade de engenharia. Mas isso vale para a cozinha, para a nutrição, isso vale para o dia a dia, para fazer leite, para fazer um queijo, para fazer um bolo. A ideia clara, quanto mais ideia clara e precisa você tem sobre algo, você tem uma volta, um retorno, e que Kardec chama isso de consequência. Quando você tem ideia clara e precisa sobre algo, você tem uma consequência na sua vida. Agora, nós estudamos Espiritismo para ter ideia clara e precisa sobre o quê? Vida futura. Vida do Espírito. Somos todos nós. Né? E qual é a consequência? Proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências. Olha as consequências que nós temos falado desde sempre. Mas consequências sobre o quê? Sobre a moralização dos homens. Moralização dos homens está diretamente atrelado à espiritualização dos homens. A moralização dos homens, ela pode acontecer por causa da educação comum, com certeza. Mas a grande moralização dos homens que vai regenerar esse planeta, somente quando os homens souberem que todos somos espíritos, todos somos filhos do mesmo Pai, e todos estamos nivelados, porque vivemos todos num planeta de provas e expiações, e todos temos uma porta estreita para atravessar na regeneração, que é a desmaterialização e a plena consciência do espírito. A moralização dos homens para a regeneração é a ideia clara e precisa de que se é espírito, e não nós somos um corpo numa experiência espiritual. Não é isso. Por quê? Olha a consequência. O que isso acarreta, segundo o nosso professor Allan Kardec? Esta moralização muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Eles quem? Os homens. Então, para nós sermos espíritas verdadeiros, conforme o próprio Kardec define, porque ele tem algumas classificações para os espíritas, isso tem tanto na Viagem Espírita de 1862, que é um livreto fininho, mas no Livro dos Médiuns também tem vários textos. Kardec estratifica
a posição dos espíritos, ele chama de espíritos imperfeitos, espíritas insensatos, espíritas... Tem uma classificação, eu não me recordo todas aqui, mas uma delas, e que é a principal, que nós temos que dar atenção a ela, no sentido de buscar, é o que ele chama de espíritas perfeitos, que são os espíritas cristãos, né? Então, para ser um espírita cristão, que é para ser um espírita perfeito, o ponto de vista da vida terrena tem que mudar. Por quê? Para quem? Para o homem, que é este quem, que se coloca pelo pensamento na vida espiritual. E o que são os textos espíritas mesmo, hein? Se há algo que não está fora, em momento nenhum, dos textos espíritas, é trazer para nós a certeza da vida futura e nos pedir que coloquemos o pensamento na vida espiritual. E olha quem está aqui no meio do texto. Pelo pensamento. Se é pensamento direcionado para a vida espiritual, o bulbo energético, que vai vincular sentimento, propósito, interesse, direção, energia que produz, a casa mental, é luz ou é treva, isso já vai definir, já vai ajudar nessa produção energética que todos nós fazemos. Então, o homem que pensa, que raciocina, o homem que das suas 24 horas consiga, pelo menos, ficar 12 horas ligado na vida espiritual. Isso é um desafio, gente. Isso é um desafio. E estar ligado na vida espiritual não é vida de osmose. Não é vida de ausência de produtividade material. Não é isso. Enquanto você está no mundo, você está propositando o que para você? Você tem expectativa de quê? O que te movimenta quando você está fazendo a atividade A, B, C, laborativa ou não laborativa, produtiva, material, ou financeira, ou de saúde, não importa. Mas o que está no bulbo do cerne da tua casa mental? Como é que anda a nossa vibe? Como é que anda a nossa ligação, né? A nossa internet, né? A nossa banda larga, a nossa conexão com o divino e com a vida espiritual? Ela é aquela que você se conecta por alguns segundos e fica mais tempo desconectado, ou é o contrário? A gente percebe ao longo dos dias, ou de um dia, ou das horas, que eu consegui manter estabilidade de conexão com a vida espiritual. E conexão com a vida espiritual é com os ensinamentos espíritas, com os ensinamentos dos meus mentores. E quem são os meus mentores? Todos os espíritos que fazem parte da falange do Espírito de Verdade. Porque nós temos um mentor individualizado, é lógico que temos. Mas nós lemos os textos de vários mentores. Através dos livros, eles são também os nossos mentores. Então é uma via, é uma catapulta energética de subida. Como um foguete que precisa decolar, né? Então, se põe o pensamento na vida espiritual que é indefinida, olha a consequência. A vida corpórea se torna simples passagem. Breve estada num país ainda ingrato. Olha o escafandro. As vicissitudes, as tribulações dessa vida, o que acontece com elas, hein? Não passam de incidentes que eu me desespero. O que eu faço com eles? Esse homem que conhece a vida futura e que pensa nisso e que projeta seu saber e seu projeto de conquistas na vida espiritual, diante de tribulações, de vícios e de problemas e incidentes dessa vida, ele suporta com paciência. Por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes, depois delas, um estado mais ditoso. E a morte, hein? A morte nada mais restará de aterrador,
deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação. Gente, o dia que a gente lidar com a morte como uma libertação, a gente está caminhando para entender o que nós somos. Né? Isso não elimina a saudade, tá? Isso não elimina a saudade do nosso coração. Mas ajuda. Eis o consolo do Espiritismo. Torna-se, a morte é uma porta, né? Que não abre-se mais para o nada, mas para a libertação, pelo qual entra o exilado, aonde? Hein? Numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, então ele dá mais ou menos atenção. Menos atenção presta às preocupações da vida. E resulta o que nele? Eis aqui o João e Maria da paciência e da paz, né? Quando eu falo João e Maria, são aquelas migalhazinhas. Eis aqui a receita de bolo. O resultado desse estado mental é uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor.